Bom dia, estamos aqui para mais um vídeo no dia de hoje, no canal Pai e Filha, História de Vida com Zé Ave. Bom dia pai, benção pai, Deus te abençoe. tudo certinho? Tudo ok. Tudo beleza? Chuchu maravilha. Que bom! Hoje o papai vai contar mais umas de suas histórias, como um testemunho de vida. E ele está aí, ó, preparadíssimo, né pai? Deixei ele pegando só ele aqui para ele começar e terminar a história e ao fundo vai ficar só a minha voz. Deixa só ele, o canal é dele. E ele vai contar uma história pra gente do quando ele começou, assim que ele casou, veio pro Rio, começou a ter os filhos e foi arrumar um emprego. E tem uma história muito bacana, né pai? E ele vai contar agora aí pra vocês. Conta aí, pai. Do jeito que eu tava me contando lá atrás. Pode começar. Não deixa de ser uma recordação que vale a pena observar, acreditar e tomar como uma lição de vida. Porque ao casar-me com 22 anos de idade, lá no estado de Pernambuco, eu resolvi vir aqui para o Rio, mas com a intuição de trabalhar, construir a minha família, dando o verdadeiro exemplo como pai e construir uma bela casa para colocar todo mundo ali dentro e vivermos felizes. Mas tinha o trabalho e eu precisei de trabalhar porque eu estava casado de novo e o foco da minha visão era exatamente uma família que eu iria construir. Mas, para tanto, eu precisava trabalhar. E um belo dia eu fui atender um chamado, um pedido de emprego. E naquela época, 1960, usava-se muito. As empresas aqui no Rio de Janeiro, elas pediam às agências de emprego. Ele era uma firma que contratava um profissional e depois mandava para a firma, que elas pediam à agência um profissional dentro daquela categoria. E como eu trabalhava em metalúrgica, mas depois cheguei aqui no Rio. Lá onde eu morei, uma cidade chamada Paulista, eu trabalhava como ajudante de pedreiro, depois passei a pedreiro e comecei a trabalhar no pedreiro e trabalhava já por minha conta. Mas o meu ideal aqui no Rio de Janeiro era trocar de profissão. Tanto que nesse primeiro emprego eu fui atender pelo jornal, o camarada lá, o chefe da seção, quando ele abriu a minha carteira, ele viu pedreiro, a minha primeira profissão. Deu ruim. Eu ia atrás de um emprego de mecânica, metalúrgica, e ele me perguntou, ué, por que aqui pedreiro? Você trabalha de pedreiro? Eu trabalhei. Ele disse, bom, já que você está falando que trabalhou de pedreiro, eu vou lhe fazer umas perguntas. Pode fazer. Eu quero construir uma casa com, vamos dizer assim, 3 cômodos, 3 quartos, 2 salas, cozinha, talvez 2 banheiros também,
despensa, lavanderia. Eu digo, bom, construir é bom ser honesto. Tem dinheiro, mas precisa fazer um orçamento para a construção da casa. Ué, como é que fazer um orçamento? O senhor com uma casa, com essas dimensões todas, eu tenho que conhecer o perímetro da casa. Quer dizer, em outras palavras, o quadrante. Quantos metros quadrados vai ter essa casa para comportar tudo isso? Os cômodos. Cômodo ali dentro. Então, me dá um exemplo. Eu falei, ó, no mínimo, o senhor pede assim, olha, eu quero uma casa com 80 metros quadrados. Então, esse metro quadrado, eu vou dividir aqui em frações e o senhor vai ver. Cada metro de tijolos de 20 por 20 comporta 20 tijolos, vamos dizer assim, 20 tijolos. E nessa casa, com 80 metros quadrados, quer dizer, um metro pega 20, quadrado é 40. E eu vou calculando assim, e vou lhe dar uma quantidade de tijolos que você tem que comprar para fazer a casa. E ele está me olhando. Poxa, eu estou ali num lugar, eu fui atrás de um emprego de mecânica, e agora estou fazendo tijolos, e ele ficou admirado com aquilo. Ao ponto de me perguntar se eu era capaz de fazer uma casa nessa postura toda. Ele faz. Pego lá do chão e entrego fechado na porta. Aí ele assim diz, E eu fui obrigado a dizer para ele, o que eu faço no tijolo, faço no concreto, faço no barro, na areia, também faço no ferro. Né? Aí ele falou assim para mim, bom, eu já sei que você manja da coisa, mas o negócio aqui é outro. Ó, ele me mostrou lá um desenho de uma peça, eu teria que provar que eu faria aquela peça. E aí chamou lá um cidadão lá, era a segunda pessoa dele, me deu um desenho que naquela época tinha uma figura de uma cauda de um passarinho, que ele chamava rabo de andorinha. Né? Fazia aquela cavidade em um pedaço de chapa, depois fazia um outro para encaixar aqui dentro e vedar aquilo ali. Tinha que encaixar direitinho. Encaixar direitinho e olhar assim na luz, não ver claridade. Virar ao contrário, a mesma coisa. Aí eu estaria provando que como mecânico ajustador, meu serviço estava perfeito. Eu poderia fazer qualquer coisa. E assim aconteceu. Chegando a hora do almoço, eu não tinha terminado ainda. Aí fui entregar para ele, chamei o encarregado. Ele mostrou e pegou aquilo ali. Primeiro, a segunda pessoa dele fez isso. Olhou lá, de um lado do outro, aí foi levar para ele. Ele chegou, fez a mesma coisa, botou lá as duas peças, uma dentro da outra, jogou na frente de uma lâmpada, para ver se tinha claridade aqui atrás, virou ao contrário, tá mais ou menos. Aí ele disse para mim que estaria 75% de perfeição. Mas ele iria Dá uma chance, né? ele iria
me dá uma oportunidade de trabalhar um período de 30 dias na empresa sem ser classificado. Depois de 30 dias, aí se eu passasse, me adaptasse ao sistema de trabalho da seção, ele mandaria me efetivar. Aquilo ali foi tipo um teste, né, pai? É um teste. Chama-se teste. Uhum. Então, tudo bem. Aí eu volto ao departamento pessoal e o departamento pessoal me manda fazer exame médico. Primeiro era o médico da empresa. E teria que tirar o médico ver lá, minha saúde, aquela coisa toda. Chegando eu lá no médico, a primeira coisa que o médico falou comigo, perguntou se eu tinha algum problema na boca. Eu falei assim. Aí abri a boca para ele, eu tinha um dente estragado, um queixar. Queixar. Que era os moedores, conforme hoje nós chamamos, né? Os moedores, tem os molares, tem os incisivos. Essa dentição da boca, todos eles têm um nome, vocês sabem disso. Já um dos molares, os primeiros, estava brocado. O médico mandou extrair o dente e voltasse lá para ele assinar o documento, dando o aval para mim entrar na empresa. Eu estava bem de saúde. Chegando eu em uma instituição do INSS, que naquela época não era, era INPS. Uhum. Lá, quem me atendeu falou que ele não poderia extrair um dente assim sem que houvesse uma atuação do médico. Aí o médico teria que fazer um exame naquele dente, saber se estava em condição de Arrancar. extraí-lo. Aí ele ia marcar uma outra data para poder ir lá extrair o dente. Então eu disse para aquela atendente que aquele documento ali era para ontem. Eu estava desempregado, precisava trabalhar e o médico tinha me pedido isso. Então, quanto mais depressa eu extraísse o dente, mais depressa eu iria trabalhar. Como ela me atendeu muito mal, eu não gostei da atuação dela, eu digo, eu estou precisando disso aqui para ontem. Para a semana que o mês que vem não serve. Aí eu peguei, rasguei. Olha só. O papel assim, rasguei assim, em 4 pedaços, joguei nos pés dela e fui embora. Mas tu fez isso. Chegando em casa, vermelho, amarelo, azul, de tudo quanto era cor, de raiva daquela garota que me atendeu. Então eu tinha uma cunhada, que já é falecida também, há muitos anos, ela me arrumou, me deu. Pegou lá com o esposo dela um dinheiro, pagou a minha passagem no dia seguinte para mim vir ao dentista desse consultório para extrair o dente. Aí já foi em outro Aí consultório. eu falei assim, digo, não, eu acho que eu vou voltar lá não. Aí fui em outro consultório. Chegando eu lá, o dente estava doendo, começou a doer, e eu fiquei agoniado com aquilo. Quando eu chego na sala de visita, tinha lá uma dona lá, esperando o dentista. E quando ele desocupou, que ele veio me atender. Eu estava com uma dor insuportável no dente. Você vê, até então ele não tinha doído. Mas como eu arrumei emprego, ele passou a doer. Você vê como é que é as coisas. Que coisa. Então, quando ele me viu, eu entrei no consultório dele, ele olhou e disse, ó,
Fala, pai. Eu posso tirar, mas tem que aplicar, é uma direção forte. Mas tudo bem. Sei que ele fez lá o trabalho dele, arrancou o bendito dentro, me deu lá uns comprimidos para me tomar para evitar dores futuras. E eu sei que no dia seguinte eu fui lá na fábrica levar o documento. Pode falar. Então, fui trabalhar. Mas eu Aí o senhor foi lá. tinha que me adaptar ao sistema da empresa, do que diz respeito a salário. Ele tinha que, naquela época, o profissional tinha, eles tinham uma forma de pagar um profissional por horas trabalhadas. Então eu ganhava naquela época, vou dar um exemplo, eu ganhava 70 cruzeiros por hora. Cruzeiro. 70 cruzeiros. Mas eu não pedi salário, o que eu estava querendo era que a empresa me pagasse, me admitisse. Aí fui almoçar na empresa, um colega lá da seção para onde eu ia trabalhar me franqueou um tiquezinho de almoço, eu fui para o refeitório com ele e levei a minha carteira. E quando eu abri a minha carteira, para mostrar a ele as anotações lá do BP, ou seja, o departamento pessoal, estava lá o meu salário. De 70 cruzeiros por hora, estava 120. Eita! Ah, eu pulei de alegria no meio da rua. Falei, rapaz, olha só. E o rapaz nem ganhava esse dinheiro. Não estava ganhando esse dinheiro ainda. Porque vinha um aumento do sindicato, que eles iam aumentar o salário deles. Ô, bênção. Aí eu digo, já sei que Deus está nessa. Papai do céu ouviu a minha oração. Porque eu orei. 6 meses desempregado. Sem saber aonde que ia arrumar dinheiro. E eu falei com ele assim. Aí repeti a minha oração. Senhor, até quando eu vou andar nesse caminho? Olha a minha situação. Fiz um clamor a ele. E, para não ser tão falso nessa situação, ele teve o problema dos dentes, da dentição. Começou por ali. Mas graças a Deus, tudo deu certo. Deus abriu a porta. Abriu a porta de um dia para outro assim, ó. Eu fui trabalhar, não pedi dinheiro, preço de por hora, quanto eu queria ganhar. Eu deixei lá, a combinar. Pensando eu que alguém depois ia conversar comigo a respeito. Para perguntar ao senhor, né? Mas o que aconteceu? Já veio assinado na minha carteira. Oh, glória! De 70 para 120 cruzeiros por hora. Ah, Que bênção! foi uma bênção. Aí dessa bênção, eu passei agora a dividir com a minha cunhada, que muito contribuiu, me dando dinheiro de passagem, eu saí na segunda-feira, eu saía segunda, terça e quarta. Para procurar emprego. Procurar emprego. Só que em toda a porta que eu batia, A porta já fechada. estava fechada. Ou já tinha sido Preenchida, né? preenchida a vaga e eu voltava para casa. 3 dias por semana eu saía. Mas graças a Deus, dali para frente, eu comecei a trabalhar e fui trabalhando, e cada dia eu fui mais me aperfeiçoando, profissionalmente falando, e cada dia que passava, a minha vontade era saber mais. Ao ponto de eu me atrever, me matricular em um curso
Eu vou falar daqui a pouquinho, peraí. O meu grau escolar era o terceiro ano primário. Terceiro ano. E eu me inscrevi num curso para estudar inglês. Agora, dá para entender? Quer ver, a minha força de vontade, a minha visão era, ó, crescer do dia para a noite. Ainda cheguei, estudar lá alguns meses, aí depois eu abandonei porque era final de ano, tinha que fazer matrícula e aumento da mensalidade, eu não podia pagar. Eu Parou. encerrei o curso ali. E hoje eu faço, já falo algum nome, em inglês, né? Eu acho bonito. What's your name? What's time? Eu escrevi aquilo ali e nunca mais saiu da minha cabeça. E assim foram todas e as demais oportunidades que eu tive, eu não deixei passar por mim. Eu sempre segurei. Hoje, naquela época eu estava com 23 anos, por aí, 24. Hoje eu estou com 84. Hoje eu estou usufruindo daquilo que eu plantei, colhendo aquilo que eu plantei lá atrás, com 23 anos, 24, por aí afora. Tudo que trabalhou, né, pai? O suor, conforme diz a Bíblia, o suor do meu rosto, né? Eu plantei vários tipos de plantação. E hoje, Criei meus filhos. Hoje está todo mundo aí, ó, casados, nos seus com cantos. seus filhos, nas suas casas. Com as minhas mãos, em vez de trabalhar como um mecânico industrial, eu voltei para o cabo da coleta, fazer casa para eles. Né? E fez a minha, né, pai? Fez E a você minha. foi a primeira. Viu? Você foi a Primeiro primeira. foi a minha. Sei lá. Depois, fiz a do Dário, do Geiso. a filha do Geiso, do Neto, primeiro neto já, ó. Quer dizer, então eu tenho muito orgulho de ser o que eu sou, como um cristão, como um obreiro da casa do Senhor. Sempre trabalhei em prol do engrandecimento da obra, sempre visando o melhor para os meus ouvintes e aprendizes e aqueles que me respeitavam, né, dentro desse padrão de conhecimento e ensino da minha parte. Muito obrigado. Eu agradeço a Deus todo dia quando eu deito. Oro por eles quando eu levanto de manhã. Oram por eles, entrego todos nas mãos do Senhor e fico tranquilo. Esta é tão somente o Senhor nosso Deus diz assim: pode parar, vem embora para cá. Não, agora não. Agora não, Nina, não. Eu estou aguardando esse dia. O senhor ainda tem muito vídeo para gravar. Viu? Nem agora não, nem agora não. Já vai chegar até 120. Eita! Isso aí. Profetiza Débora. Viu? 120. Imagina! Ó, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comente, que eu sempre falo os comentários para ele gosta. Eu conto para ele quantas pessoas têm visualizado. Ele fica... A cara que o senhor faz, né, pai? Se de espanto. Quem era eu e quem eu sou? Continue compartilhando, tá? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, que cada vez está aumentando mais. E obrigado pela força, obrigado pelo carinho que vocês têm pelo meu pai. Um beijo. E meu pai vai agradecer aí. E o meu abraço. De coração, né? Não esqueçam de mim. Tchau.
eu ver se fechou, peraí.